Boa tarde, meu nome é Lucas Risse, da redação da agência italiana ANSA aqui em São Paulo. Hoje eu estou aqui com o professor da Universidade Mackenzie, Marcos Antônio de Andrade, para falar um pouco sobre a situação da economia do Brasil. A saída, o afastamento da presidente Dilma Rousseff do poder, apesar de ter tido como motivo uma acusação de crime de responsabilidade, a gente sabe que a situação da economia contribui muito para o desgaste dela no comando do país. E o presidente interino Michel Temer assume com o desafio de tentar tirar a economia brasileira da recessão sem comprometer os programas sociais do governo anterior. Para começar, eu queria perguntar ao professor como tirar o Brasil dessa situação econômica em que ela está e se o governo Temer, da forma como ele montou, terá capacidade de fazer isso. Bem, boa tarde, Lucas. Bem, eu entendo que são grandes desafios que o governo Temer vai estar enfrentando, principalmente nesse primeiro momento. Por que eu coloco isso? Como você falou, o governo Dilma ela não teve sucesso nas medidas que ela tentou implantar no início de 2015. Ela até formou uma equipe, principalmente econômica, com respaldo do mercado como um todo, tanto o mercado financeiro como o mercado produtivo, só que ela não teve, pelo menos no meu entendimento, uma habilidade para estar conseguindo passar ou até mesmo aprovar essas medidas no Congresso Nacional. Tanto é que ano passado, a gente se recorda, o ministro Levi, ele tinha uma competência técnica muito grande, ele tinha um respaldo internacional muito grande, só que ele não teve sucesso na aprovação das medidas no Congresso. Pelo que se pode observar nessa primeira semana de governo interino Temer, ele está tendo uma preocupação grande, primeiro, em testar um pouco a reação da sociedade em relação às medidas que ele pretende adotar. É muito comum você ver algumas notícias são jogadas na mídia, eu entendo que essas notícias são jogadas de forma proposital para ver a reação. Sim. E a partir daí ele começa a ver como ele pode estar negociando isso no Congresso. Garantia de que essas medidas serão aprovadas, eu acredito que por enquanto a gente não pode afirmar, mas eu entendo que é um bom sinal. E pela habilidade política que o Temer tem, uma vez que ele já foi líder do Congresso, tem uma experiência muito grande, eu creio que, no mínimo, ele não vai cometer os mesmos erros que foram cometidos pelo governo do PT, correto? Eu tenho uma expectativa boa, mas eu entendo que o desafio é muito grande, porque, obviamente, o PT, como foi afastado do poder, ele vai fazer uma pressão popular, ele vai fazer alguns movimentos para procurar, assim, não permitir que esse governo interino do Temer tenha sucesso. E qual é a questão mais urgente a se resolver? É difícil escolher uma, mas... A gente brinca, diz o seguinte, que esse governo ele tem as questões importantes e as questões urgentes, né? Então, tudo tem a sua importância e seu grau de urgência. Eu entendo que nesse primeiro momento ele tem que apresentar aí algumas medidas para que ele possa equacionar o déficit público, que eu acho que é o que está mais assim incomodando a sociedade. Então as medidas têm que ser iniciais serem tomadas nesse sentido, onde o governo tem que mostrar para a sociedade que ele também vai economizar, que ele também vai reduzir custos, vai reduzir gastos, porque as medidas também vão ter essa conotação, ou seja, a sociedade vai ter que colaborar também. E eu acredito que ele já deu um primeiro sinal, diminuindo o número de ministérios, ele vem informando que os planos que o governo anterior tinha, principalmente sociais, serão mantidos, mas vão ser revistos, porque, na opinião não só do governo, mas da grande maioria de técnicos e até mesmo pessoas que estudam esses incentivos que são dados para a sociedade, que eles não têm controle, né? É apenas uma pequena observação. Hoje saiu uma notícia de que o governo anterior ele não tinha noção, por exemplo, da quantidade de funcionários públicos.
Então, é estranho. É como você, por exemplo, ser um responsável por uma empresa e te perguntar assim, quantos funcionários você tem? Você não saber quantos funcionários você tem. Qual é a folha de pagamento? Não tem ideia. Então, são esses pontos que foram erros que a gente tem, que foram assim, primários, que foram cometidos na administração anterior e que eu entendo que agora está se tomando cuidado, correto? Então, fazendo toda essa avaliação, fazendo uma proposta de equilíbrio de contas públicas, não vou dizer que tenha um superávit fiscal, mas pelo menos que não tenha mais déficit, principalmente déficit do orçamento público, para que aí a sociedade como um todo, ela perceba que vai ter um movimento do governo e principalmente que os responsáveis pelo setor industrial, que é o chamado capital produtivo, eles tenham assim, uma expectativa futura de melhoria e, obviamente, eles retomem os investimentos. Eu acho que o segundo grande momento é esse, é a retomada dos investimentos. E o mercado ele vive de expectativa positiva. Então, se o governo fizer esse ajuste fiscal, se o governo conseguir sucesso no Congresso, para que as medidas que são necessárias sejam aprovadas, eu acredito que vai ser assim, uma sequência de boas notícias que vai permitir que o Brasil volte, né, aos trilhos do crescimento econômico. Sim. E nessa primeira semana de governo Temer, ele conseguiu dar sinais positivos ao mercado que ajudem ao investidor a recuperar a confiança no Brasil? Em termos técnicos, não. Também não é possível, em tão pouco tempo, você realizar medidas, né? Ou fazer um levantamento para que você possa realizar medidas e essas medidas sejam assim coesas, tá? Então eu acho que tem que primeiro aguardar um anúncio da equipe econômica dos ajustes que são necessários e a partir daí você fazer uma avaliação técnica. O que se tem assim é uma expectativa boa, porque ele teve a preocupação de chamar profissionais que têm um respaldo muito bom do chamado mercado, não só o mercado financeiro, mas como o mercado produtivo, e esses profissionais, além do mais, eles têm uma experiência acadêmica, e muitos deles já têm experiência de governo, correto? Então, eu acho que você ter essa conciliação entre uma boa bagagem de conhecimento acadêmico e um bom conhecimento do mercado, permite que essas pessoas possam ser classificadas como competentes para estar no lugar em que foram colocadas. Agora, o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, era um personagem que tinha esse respaldo do mercado. A diferença entre ele e o Henrique Meirelles, novo ministro da Fazenda, é apenas o chefe ou eles têm diferenças ideológicas, digamos assim, na forma de lidar com o mercado? O que eu quero colocar é o seguinte, as medidas que a gente tem a expectativa que sejam propostas, elas não são novidades, porque as questões técnicas não tem muito de onde sair. O que a gente imagina é o seguinte, vai ter que ter alguns ajustes fiscais, o governo vai ter que, de alguma forma, segurar alguns benefícios sociais, a reforma da Previdência vamos colocar assim, uma variável muito sensível, que tem que ser tratada com muito cuidado, porque tem um impacto muito grande, e quem basicamente derrubou o Levy foi essa questão da reforma da Previdência, correto? Então, são pontos que, tecnicamente, eles vão ser tratados novamente. Eu acho que a conotação é pelo lado político. A questão do lado político é o seguinte, olha, vai ter que ter um apoio do Congresso, né, para que essas medidas sejam aprovadas. Só que o que acontecia no governo anterior do PT? Primeiro, apesar de todas as benesses que o governo ofereceu ao Congresso, ele não tinha maioria no Congresso, né? E o que prejudicou? As ruas, a população. Só tem um movimento que faz o político pensar duas vezes, é o povo, né? Então, agora, o que está acontecendo? A grande maioria da população fez um movimento para troca de governo, correto? Então, eu entendo que este movimento da população criticando as medidas do governo não vai ser tão significativo como ocorreu no ano passado. Tá? Então, eu acho que a probabilidade de se conseguir aprovar agora é maior. Mas, infelizmente, no Congresso Nacional não dá para você prever nada com antecedência. No caso da reforma da Previdência, por exemplo,
Nessa semana, o Paulinho da Força, que foi um dos articuladores do impeachment, já está botando pilha. Já deu declarações duríssimas contra o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, contra a reforma da Previdência. Então o Temer também vai ter que... Ele vai ter trabalho para conseguir negociar isso, apesar de ser um político tido como hábil. Né? Mas eu entendo que isso tudo faz parte do jogo. Porque, por exemplo, o Paulinho é um deputado, ele é um populista. Né? Então, o que é um deputado populista? Ele não tem ideais. Ele joga para a torcida, né? Ele joga onde ele pode, de alguma forma, estar aparecendo e ficando bem com uma fatia do eleitorado dele, correto? E como ele, você vai encontrar deputados do PT, do PSOL, até mesmo do Partido da Marina, correto? Que vão fazer pressão. O que eu entendo é o seguinte, a questão da maioria, né? Como os movimentos que ocorreram contra e pró o impeachment. Você tinha aí uma quantidade X de pessoas que eram a favor do governo e tinha uma quantidade enorme que eram contra o governo. Então, eu acho que a avaliação tem que ser por aí. E, obviamente, com relação ao aspecto político, o Temer vai ter que mostrar que ele vai ter jogo de cintura, né? Que ele vai ter como negociar. Obviamente, ele, pelos movimentos que ele está fazendo, ele não quer bater de frente, tanto é que ele joga alguma coisa para a sociedade, de acordo com a reação da sociedade, ele vai, não é bem assim, vamos ver. Teve aquelas críticas com relação a colocar a mulher no governo, ele vai e começa a fazer uma série de movimentos para dizer, olha, não é bem assim, ou seja, ele está mostrando habilidade, né? Mas aquilo que eu te falo, eu sou um pouco cético com relação ao céu de brigadeiro, porque não vai ter céu de brigadeiro, ou seja, as coisas não vão acontecer de forma rápida, vai ter que ter negociação entre partidos, correto? A minha preocupação maior é justamente essa questão de o que se vai negociar, o que se vai ceder, perfeito? Porque se você fizer um número muito grande de exceções e revisão nos projetos, as medidas não serão eficazes e você não vai conseguir botar a economia no trilho de novo. Então, esse é o grande desafio. Mas eu acredito que, neste primeiro momento, o que eu consegui assim, avaliar do que já está sendo discutido, do que já está sendo projetado com expectativa, as coisas vão estar, assim, ter alguns pequenos ajustes, mas nada que vá comprometer o foco principal, que é fazer os ajustes fiscais e botar a economia no trilho. Você disse que não vão ser rápidas as negociações para que se faça as reformas estruturais que o Brasil precisa. Porém, existe uma possibilidade remota, é verdade, de a presidente Dilma retornar ao governo. Por exemplo, talvez o Temer precise aprovar medidas rapidamente para estancar uma eventual impopularidade dele. Eu acho que a volta do governo do PT, nada é impossível, né? Mas assim, em termos de probabilidade vai ser muito pequena. Por quê? Agora vão começar a aparecer aí os chamados desmandos, né? Vão começar a aparecer os movimentos que o PT fazia e que ele de alguma forma camuflava e não deixava isso transparecer para a sociedade. O poder de reação do ex-governo fica menor. Isso, então eu acredito que essa probabilidade ela é pequena porque as coisas vão começar a aparecer pouco a pouco. Então você viu alguns movimentos que fizeram uma pressão sobre o Ministério da Cultura. Aí o governo solta algumas coisas que o governo do PT fez em benefício da cultura, que estão privilegiando alguns determinados setores. Né? Então, e isso é só, o que a gente costuma falar, a ponta do iceberg. Né? Então, a volta do PT para o governo, eu acho que é improvável. Né? O que eu acho que é difícil é a questão da negociação no Congresso, porque infelizmente a gente não tem um Congresso confiável, correto? E esse Congresso ele aprova medida com base nas concessões. Então é aquilo que eu te falei no comentário anterior. A preocupação maior é quais serão as concessões que serão feitas para que as medidas possam ser aprovadas. Esse, na minha opinião, é a grande incógnita e o grande desafio. Porque muitas vezes as medidas começam promissoras, mas durante a tramitação elas são bastante esvaziadas. Exatamente. Porque, infelizmente, assim, vem um deputado, da mesma forma que o Paulinho vai na mídia e faz um comentário
comentário do jeito que ele fez, tem uns que vão na mídia, fazem um comentário completamente oposto, mas na hora de negociar e na hora de votar, ele exige outras coisas. Né? Então, tem os dois lados da moeda. Nos últimos dias, os membros do governo interino têm falado muito que todos vão precisar dar a sua cota de esforço para que o Brasil supere a crise. Sim. Você acha que o governo vai conseguir convencer a sociedade, as pessoas normais que trabalham no dia a dia, de que elas precisam dar uma contribuição para o Brasil sair da crise e de que a contribuição delas não vai ser maior do que a de outros setores sempre tidos como privilegiados, como a indústria, como o setor financeiro? Por isso que eu falo que o exemplo tem que vir de cima. Né? Por isso que eu dei o exemplo também da redução de ministérios. Eu acho que para o povo comprar, né, esta ideia de que ele vai ter que contribuir para que a economia volte a melhorar, tá? Ele tem que perceber que o esforço está vindo de cima também. Apesar que agora está num momento propício para isso, porque você vê um nível de desemprego extremamente alto, correto? Saiu hoje na mídia que São Paulo está com quase, acho que 12% de desempregados, né? O estado de São Paulo, que é o principal estado produtivo do país. Isso é muito alto, é uma extrema, historicamente o nível de desemprego no mercado de São Paulo é em torno de 5, 6%, então mais que o dobro da média histórica. Tá? Você tem também já as pessoas extremamente endividadas, então você não tem um apetite, um espaço muito grande para o consumo, perfeito? Então, nós estamos num cenário recessivo, mas também a gente está num ambiente propício a que eu já não estou gastando, né? Então vamos economizar mais. É diferente daquele que assim, eu tenho que economizar, mas você não está economizando ou vice-versa. Acho que o todo nesse sentido está favorecendo para que as medidas possam ser de alguma forma assimiladas, não vou dizer aceitas, mas assimiladas. No discurso de posse, o Michel Temer falou bastante em compartilhar com a iniciativa privada. Por onde ele deve começar, ou por onde ele indica que vai começar um programa de concessões e de privatizações no governo? E se é possível fazer isso a curto prazo? O programa eu acho engraçado, né? O PT, antes de ele assumir o poder, ele é extremamente contra as privatizações. Aí ele viu que não tem muito como sair, aí ele mudou o nome de privatização para concessão. Então, é uma forma muito ingênua, né, para querer depois justificar as mudanças que está fazendo. Né? Então, com relação à questão da privatização, eu entendo que é um caminho natural, mas aqui o princípio tem que ser mudado. Nem, por exemplo, o princípio das PPPs. O da PPP é extremamente interessante, uma parceria público-privada. Só que no critério anterior, o que era? É uma parceria público-privada onde o controle continua sendo do Estado. Peraí. Existem alguns fundamentos dentro da economia que a gente tem que parar e analisar, e obviamente o setor privado sabe disso. O Estado, ele não foi criado para dar lucro. O Estado foi criado para atender as necessidades sociais, a necessidade de uma sociedade. Né? Mas não significa também que o Estado foi criado para dar prejuízo. Só que essa segunda parte da história, os governos eles esquecem. Né? Eles só sabem que o Estado não foi criado para dar lucro, correto? Então, quando você faz uma parceria público-privada, você tem que ter a consciência seguinte: olha, primeiro tem que dar resultado positivo, porque se o empresário está botando dinheiro dele lá, ele não está disposto a perder dinheiro. Então, aí é que começa fazer essas avaliações, né? Por isso que eu entendo que este processo é um pouco mais moroso e eu acredito que não vai acontecer em 2016 e pode ter uma expectativa, se tudo correr muito bem, para segundo semestre de 2017. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, com relação à primeira parte dessa última pergunta, o que eu entendo? Eu entendo que o setor privado, e principalmente os que são determinantes para o crescimento econômico, eles estão assim numa expectativa muito grande de voltar a crescer. Porque as empresas, elas também não gostam do mercado recessivo, correto? Então, eu acho que em pouco tempo, eu acredito que em dias, o governo vai lançar aí, um pacote, principalmente de exoneração fiscal, por isso que ele tem que fazer um reajuste, porque ele vai ter que ajudar alguns setores, e na minha opinião, um setor que vai ser
e deve ser bem incentivado, vai ser o setor de comércio exterior, principalmente de exportação. E a resposta ela é simples, porque se as empresas precisam produzir, precisam vender. Só que o mercado interno brasileiro ele não está extremamente aquecido, porque as pessoas estão endividadas, então elas não vão consumir muito mais. E o mercado de comércio exterior é um mercado onde o Brasil tem menos de 1% de participação no fluxo mundial de comércio exterior. Então, eu acredito que vai ser uma tendência natural para que as empresas voltem a produzir, né, voltem a vender e automaticamente voltem a gerar empregos. E o José Serra é o homem certo para conduzir esse processo de retomada do comércio exterior do Brasil, porque agora cabe a ele, como ministro das Relações Exteriores e do Comércio Exterior. Sim, que dá com ele. Eu particularmente tenho algumas restrições ao Serra, mas eu entendo o seguinte: ele não é o pior, mas também não é o melhor. Ou seja, ele é uma pessoa que tem competência para isso. O que eu entendo é que ele precisa ter um pouco de jogo de cintura, mas uma coisa que eu sou muito assim, sincero em dizer, os poucos movimentos que ele fez como ministro, eu tenho que aplaudir, ou seja, foram movimentos muito pontuais e muito positivos. Então a expectativa é boa. O que eu acho é o seguinte: o comércio exterior brasileiro é extremamente complexo e burocrático. Então aí é que tem que se agir. Eu acho que tem que existir movimentos em que você vai ter que fazer assim uma desburocratização do setor de alfandegário, uma desburocratização com relação à emissão de documentos, autorizações. Existe uma plataforma de comércio exterior que tá em andamento, que ficou mais de um ano parada porque o governo com esse problema todo deixou estagnado, que é a plataforma de comércio exterior, onde todos os procedimentos de comércio exterior vão ser via web, não mais físicos, ou seja, tem um monte de coisa engatilhada que vai permitir que, se isso for implantado, as operações elas vão ser mais ágeis, menos burocráticas, os exportadores vão precisar gastar menos tempo, ter menos custos para exportar, e aí, na minha opinião, seria assim um caminho mais curto para que você possa retomar o crescimento. E qual que vai ser a postura do governo Temer em relação à Petrobras? É investir, é colocar dinheiro na Petrobras para recuperá-la, aumentar a participação privada e estrangeira no setor de petróleo no Brasil, privatizar? Que indícios ele dá de como ele vai lidar em relação à Petrobras? Bem, por enquanto a gente não tem nada oficial, porque o Pedro Parente ainda não foi oficialmente nomeado, tá? O que se pode, a leitura que você tem que fazer é o seguinte: bem, o governo não tem dinheiro para botar na Petrobras, porque você já tem, a União já está com um índice de deficitário extremamente alto, tá? Eu acho que o caminho que tem que seguir é mais ou menos o que foi oficialmente já divulgado na época do Bandini. Você vender ativos, você enxugar a máquina, você tirar os cargos políticos e deixar cargos técnicos, correto? E principalmente tentar fazer uma renegociação da dívida, porque a Petrobras é uma empresa que tem um dos maiores endividamentos, acredite se quiser, do mundo, correto? Então, o grande desafio é justamente tentar rolar essas dívidas de curto prazo, alongar o perfil da dívida o máximo possível e diminuir os ativos que não são estratégicos. Então, na minha opinião, é esse o foco que vai ter que ser mirado pela nova presidência da Petrobras, e eu entendo que seria assim, o caminho mais adequado para tentar tirar a Petrobras dessa situação de médio a longo prazo também. Vai demorar aí 2, 3 anos para que ela se reorganize e uns 5 anos para que ela eventualmente possa dar um resultado satisfatório. Voltando à questão social, é possível retomar a economia sem comprometer, sem fazer cortes na área social, principalmente nos programas de maior destaque, que são os programas educacionais, o Minha Casa Minha Vida e principalmente o Bolsa Família? Vamos lá. Essa questão corte, ela tem assim um significado muito pesado, né? Porque pela questão social isso não é bom. Então vamos mudar o nome e falar ajustes, correto? Que já vem acontecendo. Então, eu acho que o governo já sinalizou isso também. A diferença era que os ajustes estavam sendo feitos, só que não eram admitidos. Para dar a impressão que agora, nesse governo, é que as coisas estão acontecendo. Então, a leitura que eu faço com relação a isso é que, não que o governo vá cortar mais, esse no governo interino, ele vai
explicitar de forma muito assim transparente que os ajustes que estão sendo realizados, eles não estão sendo feitos agora, eles já estavam sendo feitos desde o início de 2016, tanto é que tem muita gente que tem FIES, que deixou de ter de uma hora para outra, e o governo lá dizendo que não tinha. Então a política do me engana que eu gosto. Por quê? Manter do jeito que estava não dá, porque não tem arrecadação suficiente para manter isso. A mesma coisa o Bolsa Família. Nós sabemos que você tem uma família, 3, 4 pessoas que entram com o pedido de Bolsa Família e têm o direito de Bolsa Família, sendo que o Bolsa Família originalmente foi criado para que é o nome da uma pessoa na família, não diversas pessoas na família, correto? Então eu entendo que estes ajustes, eles são obrigatórios para que as coisas possam ser mais transparentes. E claro, tem muito benefício equivocado, até mesmo errado, e que não que isso vai regularizar em 100%, mas que tem uma redução sensível, vai permitir que o rombo no déficit, né, principalmente desse setor social, ele diminua. Outra questão que causa bastante controvérsia é a CPMF. Na primeira entrevista com o ministro, o Henrique Meirelles já falou que não exclui a hipótese de retomar a contribuição. Tem alguma chance desse imposto voltar? Olha, eu fiz alguns comentários, inclusive para a mídia, antes do Henrique Meirelles assumir, e eu já vinha comentando a possibilidade do retorno da CPMF. Eu entendo o seguinte, não é um movimento que vai agradar, não é um movimento positivo, mas é um movimento necessário. É que nem, por exemplo, você está muito doente, você tem que tomar uma injeção bezetacil. Alguém gosta de tomar uma injeção bezetacil? Não. Mas tem algum momento que você tem que tomar, porque se você não tomar, a probabilidade de você conseguir se curar é muito pequena, correto? Então eu vejo, fazendo analogia com remédio, né, eu vejo a volta da CPMF dessa forma. Eu acho que, na minha opinião, não estou lá, né, mas devia estabelecer o seguinte: ela vai voltar durante um período, já estabelecer, sei lá, até dezembro de 2016, até as contas públicas puderem ser organizadas, e com um compromisso de que não vai ter renovação, de que não vai ser, você entendeu? Que é algo que virá amargo, quer dizer, aquele remédio amargo que todos vão ter que, de alguma forma, ter que tomar por um período, mas é um momento em que precisa se buscar a forma de fazer caixa. Essa semana também criou-se o boato que voltaria os cassinos, né? Criou-se o boato que estaria aumentando os benefícios para quem tem dinheiro lá fora e viesse esquentar dinheiro, que é uma metodologia que o governo Dilma já tinha adotado. Ou seja, existem aí algumas alternativas, mas na minha opinião aqui vai surtir um melhor efeito, apesar da dor, né? É a CPMF que eu fiz analogia com a injeção bezetacil, entendeu? Porque vai dar um reforço no caixa que vai ser extremamente importante para que haja um equilíbrio nas contas públicas. Não que eu seja favorável, mas eu acho que é questão muito técnica. Por que ela é sempre procurada para tapar buracos do governo? Porque é uma forma de você arrecadar onde todos na sociedade vão estar contribuindo, assim, entendeu? E de uma forma assim, também, que eu posso dizer assim, equiparativa, né? Aqueles que têm maior renda contribuem um pouco mais, quem tem menor renda contribui menos, correto? Então, é uma forma interessante para que você, nesse momento aí de crise acentuada, você tenha um reforço de caixa significativo. Só para encerrar, antes do afastamento da presidente, os dias ruins para ela eram acompanhados de grande euforia no mercado, né? Com a bolsa subindo, o dólar caindo. E desde que o Temer assumiu, tirando hoje, né, que voltou, o dólar está caindo e a bolsa subindo, o índice Bovespa disparou e para baixo, né, caiu muito e o dólar subiu. Por que houve essa inversão? O que acontece? Que as pessoas não conseguem entender direito? Não, é porque na realidade é o seguinte, o mercado financeiro, ele sempre está à frente dos movimentos que nós temos do dia a dia. Ele vive de expectativa, correto? Então, o que aconteceu?
durante o processo da cassação da presidente, existiu uma expectativa do mercado isso acontecer, então o mercado precificou isso, perfeito? Quando se efetivou, o que aconteceu? Agora vamos esperar o que vai acontecer. Como todo mundo sabe que as medidas não vão acontecer do dia para a noite, vai ter um tempo para isso, e o que está acontecendo é uma expectativa de estabilidade, ou seja, não vai acontecer nenhum movimento drástico que venha a melhorar muito mais ou cair, ou piorar muito mais do que já está. Então, na minha visão, o que começou a ocorrer é a realização de resultados. Porque é um mercado especulativo, é um mercado volátil, obviamente as pessoas assim, não adianta mais eu esperar agora, porque daqui para frente grandes surpresas não virão, nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Então eu vou realizar. E também tem a questão da pressão do mercado americano por causa das taxas de juros, que o Senado americano está discutindo e já sinalizou que a partir desse segundo semestre voltarão a ser positivas. Isso é uma questão natural, porque vai ter uma fuga de capital para esse mercado que hoje remunera zero. Então, mesmo eles remunerando muito pouco, você vai ter aqueles investidores que vão querer ter pelo menos parte dos seus recursos em um lugar em que eles se sintam assim confortáveis. Então, essa oscilação de dólares, de bolsa, eu entendo que é resultado dessas expectativas, dessas realização de resultados, mas não decorrente do mercado interno brasileiro, e sim das expectativas do mercado, das movimentações normais do mercado externo. Então, eu não vejo isso assim como um reflexo do que está acontecendo nessa nova equipe econômica, nesse novo governo. São reflexos que estão sendo originários de questões externas ou até mesmo, como comentei no início, de realização de posições que o pessoal está vendo que não tem muitas mudanças, então quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, e estão realizando alguns resultados, na maioria, positivos. Certo. Bom, era isso. Agradeço ao professor Marcos Antônio de Andrade, do Mackenzie, e você pode acompanhar as notícias sobre a crise política e econômica no Brasil no nosso site ansabrasil.com.br. Ok, obrigado.